E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, domingão, breve resumo sobre como foi nossa bolsa e as notícias que repercutiram no mês de julho, tá? Antes da gente seguir, peço que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente e vamos direto pro vídeo que vai ser bem rápido, sem corte nem nada. Falando especificamente desse último mês, o que repercutiu sobretudo no judiciário brasileiro, a questão de autonomia do país, a questão da implementação da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, que em resumo do resumo basicamente estabelece que ele não poderá fazer uso de nada que seja de empresas de origem americana. Como, por exemplo, ele não pode manter conta em bancos americanos, não pode utilizar Uber, Apple, nenhum desses equipamentos. O que nada mais é do que uma retaliação do Trump a partir das medidas e das decisões que o juiz vem tomando, que obviamente acaba sendo bastante discutível, né? Como a gente vem acompanhando, sobretudo quem está aqui internamente no país. Mas é aquilo, a gente tem que continuar acompanhando, até porque se tem um cargo que tem poder no nosso país mais do que o próprio presidente, são os ministros do STF. Então, na prática, é muito difícil o ministro ele sofreu o que a gente chama de impeachment, né? Então, na prática, se a gente deixar correr realmente o prazo para ele se aposentar e tudo, o Alexandre de Moraes teria pelo menos uns 15, 20, 25 anos ainda para seguir como juiz. Afinal, ele ainda está na parcela dos juízes mais novos da turma. Então, não tem muito que a gente possa fazer. Vamos seguir acompanhando, sobretudo nesse mês de agosto, para ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. E o que continua repercutindo também é a questão das tarifas do Trump, como a gente bem sabe. Algumas empresas foram beneficiadas, sobretudo com a isenção das tarifas, como é o caso de Embraer, e já já a gente vai falar um pouco mais dela, mas também outras continuam sofrendo, tá? E uma delas é a Taurus Armas, dentre outras várias. Teoricamente, a de importação sobre produtos brasileiros devem começar a surtir efeito a partir do dia 6 de agosto, ou seja, já nessa próxima semana. Vamos acompanhar, ver se vai ter alguma extensão desse período, se vai ter mais alguma isenção, se o Trump vai dar para trás ou realmente aos 45 do segundo tempo vai existir algum acordo, certo, investidores? Em um breve resumo aqui, as maiores altas e as maiores baixas da nossa bolsa ao longo do mês. Perdão, ao longo da última semana, como a gente pode observar, a Embraer acaba valorizando quase que 20%, sobretudo quando a gente olha para a questão das tarifas do Trump, né, como eu já comentei anteriormente. Então é importante a gente olhar mais algumas empresas aqui, como a gente consegue estar observando. Fora Embraer e Dux, Pomo também, empresas que estão se favorecendo ao longo dessa última semana. E em paralelo, algumas empresas que sofreram aqui. Os nomes estão meio cortados, mas a gente pode destacar aqui Banco do Brasil caindo quase que 10% no acumulado da semana, CSN também caindo 9%, Ambev, Marfrig, Gerdau, Raizen, enfim. E daqui para cima a gente pode acompanhar Embraer, Pomodoro e Dux, e os Minas, certo, investidores? Acompanhando a rentabilidade dos índices em dólar, a gente pode observar que foi uma semana muito conturbada para as bolsas mundo afora. O Brasil foi a que menos se prejudicou, como a gente pode olhar, caindo quase que 1% em dólar, em contrapartida, bolsa de Hong Kong e a Eurostock 50 também caindo bastante, tá, pessoal? Olhando um pouco mais para o cenário de Brasil, a gente pode destacar que foi uma semana bem volátil, sobretudo quando a gente olha para desde o início do ano, né? A bolsa chegou a bater os seus 100 mil pontos ali em março de 23, desde então vem se recuperando bem. Obviamente, olhando para a múltipla, a bolsa ainda se encontra barata, mas é o que a gente tem que estar acompanhando, sobretudo nesse mês de agosto. E historicamente, chegando próximo do mês de outubro, a bolsa tende a ter uma boa performance. Como eu já falei aqui, Embraer, Pomo e Dux como destaque positivo, Banco do Brasil, CSN e Ambev como destaque negativo na semana. E olhando para setores especificamente, bens de capital e educação foram o que chamou a atenção, até porque a Edu está aqui na parte de educação, alimentos e bebidas, sendo puxado por Ambev aqui também, mineração e siderurgia também negativos ao longo dessa semana. Desempenho do dólar ao longo da semana também, acabou abrindo a 5,56, fechamos a 5,54, teve certa volatilidade, sobretudo quando houve a divulgação da questão das tarifas do Trump, as isenções, enfim, o dólar acabou dando uma esticada, mas no último dia da semana acabou voltando para os 5,54. Certo? Olhando para a curva de juros, o famoso juros futuro, que é o que realmente tem que preocupar os investidores. A gente pode ver já mais um consenso geral, quando essas linhas começam a convergirem para o mesmo ponto, a gente pode observar
o entendimento que, pelo menos nos próximos anos, deve existir uma queda do juros sim, sobretudo olhando para essa parcela dos 13,75%. Mais uma vez, expectativa e previsões no mercado financeiro são sinônimos de erro, tá? Então, mais uma vez, não vamos nos orientar muito por isso, tá? Embora faça pressão nos preços, sobretudo em renda variável no D0, tem que destacar que há um ano atrás, um ano e meio atrás, essa própria curva de juros destacava uma Selic, né, um CDI, por volta dos 10%. Então, pessoal, mais uma vez, fiquem atentos com essas previsões de mercado, seja de dólar, seja de curva de juros, seja de cenário, mas o que realmente importa é o que você acredita, que você acaba acompanhando no dia a dia, tá? Então não façam, não tentem seguir previsões de analistas nem nada do tipo quando a gente está em um cenário que a gente sabe que o Brasil acaba fugindo um pouco da regra geral do mundo, né? Mais uma vez, olhando para múltiplo e desconto, um PL projetado, a gente pode observar que a gente está abaixo da nossa média histórica, certo? Sendo negociado ali próximo de 8 vezes. Então, tudo isso acaba sendo um indicativo de que a nossa bolsa pode sim estar barata. Obviamente, desconsiderando esses picos de 2013, 2020, que a bolsa chegou a ser negociada quase 25 vezes ou até 18 vezes, a gente pode ver que a média aqui são esses 11 vezes lucro. Então, via de regra, a gente ainda tem uma boa margem para continuar seguindo, tá, pessoal? Questão de fluxo de capital estrangeiro na bolsa, que como eu já falei em outros vídeos, é o que realmente impacta, seja no D0 ou no médio ou longo prazo, é o que realmente faz preço nas nossas ações. A gente pode observar que ao longo desses últimos dias tivemos uma saída relevante de capital estrangeiro, o que consequentemente também acabou puxando o resultado da nossa bolsa para baixo. E em paralelo a gente pode observar uma entrada desde o início do ano maior do capital estrangeiro, em contrapartida, nesse último mês teve uma retirada considerável. Em contrapartida, também a gente pode destacar que o investidor pessoa física continua aportando, obviamente o que acaba mais pesando é o investidor estrangeiro, e o institucional vem sim uma queda, sobretudo desde abril desse ano, investidores. De maneira geral é isso, eu gosto de trazer esse relatório da XP aqui, que faz um apanhado de toda semana. Traz aqui também o que a gente pode esperar para essa próxima semana, que começa amanhã, no dia 4. Relatório Focus do CAGED, né, que são os dados de emprego, PMI da China, assim sucessivamente. Obviamente a gente tem alguns resultados aqui nesse meio de semana, então vamos continuar acompanhando. E por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, deixa o like, se inscreva e até a próxima.